Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, aprove a Ele nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui neste dia para expormos mais um pouco da sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Estou no capítulo 11. O capítulo 11, ele fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Vamos lá? Está aí o texto, eu já falei até o versículo 16 e, portanto, hoje estarei dando continuidade aí a partir do versículo 17, quando Jesus chega ali na aldeia de Betânia e Jesus ele conforta Marta e Maria, as duas irmãs. Diz assim o texto: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então veja bem que o tempo passou. Desde que a pessoa que foi dar o recado para o Senhor de que Lázaro estava doente, nesse meio tempo em que a pessoa foi até Jesus, que estava do outro lado do Jordão, Lázaro morre. Então, um dia de viagem, Lázaro morreu, Jesus ficou mais 2 dias lá, e depois ele volta. Então Jesus gasta mais um dia de viagem para deslocar do outro lado do Jordão até Jerusalém, ou Betânia. E agora Jesus chega em Betânia e Lázaro já estava sepultado. O versículo 18 diz o seguinte: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Na NVI diz que são 3 quilômetros. 3 quilômetros. Lembrando que um estádio ele é uma distância de 600 pés. E dá aproximadamente aí 185 a 200 metros, que é um estádio. Então, aproximadamente, aí se você pegar 15 estádios e multiplicar por 185 metros, vai dar aproximadamente quase 3 quilômetros mesmo. Então, é bem próximo à aldeia de Betânia da cidade de Jerusalém. Praticamente quase encostado, aí 3.000 metros aproximadamente. O 19 diz o seguinte: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Uma coisa que me chama a atenção é que esta família era muito querida, a ponto de muitos, não eram poucos, olha aí, 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar. O termo grego consolar, paramutelmai, no sentido de incentivar, falar, conversar, acalmar e consolar, encorajar. Ele não usa o termo parakletos, tem um termo grego também chamado parakletos. Parakletos é chamar para o lado no sentido de encorajar. Mas o termo aqui é paramutelmai, que é falar, conversar, acalmar, consolar, encorajar. E esses judeus tinham vindo fazer isso com Marta e Maria. O versículo 20 diz o seguinte:
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, veja que a fama de Jesus, ela corria, chegava primeiro do que ele. Interessante. Com certeza Jesus não andava muito rápido. Ele era parado pela multidão. Com certeza a multidão seguia Jesus. Claro, alguns eram seguidores do Senhor, eram discípulos de Jesus, mas outros estavam ali no intuito de receber algum milagre. A verdade é que quando Jesus veio, o povo era muito carente. Muitas pessoas doentes, pessoas possessas, pessoas oprimidas pelo diabo. Se você dá uma lida no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus curou muitos enfermos, sempre estava no plural, expulsou muitos demônios. O Evangelho de João, ele narra somente 8 milagres. 7 são feitos por Jesus como homem aqui na terra, e o último milagre está no capítulo 21, que é a pesca. Ele já o faz como ressuscitado, não como o homem mais desta dimensão, mas como Cristo ressuscitado. Então, como homem, Jesus ele faz 7 milagres que são narrados neste evangelho. Mas se você ler os outros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus ele expulsa muitos demônios, cura muitos enfermos. Onde ele chegava, ele curava todos, expulsava todo demônio. Então, o povo vivia numa carência muito grande. O povo vivia oprimido pelo diabo. Por isso que tem um texto que diz que o povo que estava em trevas vira uma grande luz. Porque o povo estava literalmente em trevas quando Jesus veio, a ponto de uma mulher curvada estar presente em uma sinagoga por vários anos, e o demônio oprimindo aquela mulher a ponto dela andar curvada, e ali na sinagoga eles não fazerem nada por aquela mulher. Até que um dia lá chegou Jesus naquela sinagoga e expulsou aquele espírito imundo que estava naquela mulher, e ela pôde endireitar-se. Então, os líderes religiosos da época não tinham poder nenhum para fazer nada no que se diz respeito à opressão maligna e até mesmo enfermidades. Então, o povo era carente, estava carente, necessitava de que alguém os curasse. Então, por isso que a multidão seguia Jesus. Então, o Jesus ele andava, com certeza alguém o parava: "Ô Senhor, tem misericórdia, cura a minha enfermidade". Por isso que a fama dele chegava na frente, alguém, e olha, lá vem Jesus aí, está vindo aí. Então, olha, Marta quando soube, olha aí, ouviu, o termo soube aí no grego é akou é ouvir, ela ouviu que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21, disse, pois, Marta a Jesus. Então, ela foi correndo, encontrou Jesus, que já estava se aproximando daquela aldeia, e ela disse: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Ela cria no Senhor Jesus, que Jesus poderia fazer algo. E ela continua: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Interessante. Será que ela tinha confiança o suficiente de que Jesus poderia levantar o seu irmão dentre os mortos? Isso aqui é Marta, porque Maria ficou em casa. Foi Marta que foi encontrar Jesus. Olha, mas também sei que mesmo agora aqui é um advérbio de tempo. Nesse tempo presente, nesse exato momento, eu sei que tudo quanto
pedires, rogar, suplicar a Deus, tu concederá. Declarou Jesus. Então Jesus agora declara. E com certeza aqui não é apocrino mais, é lego, é afirmar. E eu afirmo para você, Maria, teu irmão há de ressurgir. Interessante que ele usa o termo aqui, o termo grego para ressurgir, está aí no lado direito, é anisteme. O termo anisteme, ele também significa ressuscitar, levantar, erguer-se. Ele ocorre 109 vezes no Novo Testamento. É uma palavra muito comum no Novo Testamento. Só nesse evangelho aqui ocorre 8 vezes, 43 vezes no livro de Atos. Então, Atos a maioria das ocorrências está no livro de Atos. E sempre tem levantou, levanta-te, atendeu. Então, esse é o significado da palavra ressurgir. Mas também significa ressuscitar. Então, ele há de ressurgir. Ele há de levantar. Mas eu entendo que Jesus, claro que o significado, como vocês podem ver aí, é levantar-se dentre os mortos, erguer-se. Mas eu creio que Jesus estava dizendo assim, teu irmão há de ressurgir, ou seja, teu irmão há de levantar. Jesus não estava apontando para o futuro. No futuro, ou melhor, no futuro longo, que aqui é um verbo. É um verbo. E o verbo aqui eu sei que está no futuro indicativo, na voz média. No futuro próximo, não no futuro longo. E aí Marta replica. Aí com certeza, ele não é lego de novo. O termo aqui, replicar, é lego. Parece que apokrinomai no grego é responder, atendendo a questão proposta. E o lego no grego é simplesmente falar, é um diálogo, é uma conversa. Eu sei, ela replicou, Marta, que ele há de ressurgir, anisteme de novo, na ressurreição. Aí o termo para ressurreição é anastasis, não é anastase, porque no grego sigma ele não tem o som de Z. Então é esse termo aqui, o anastasei, aqui, esse palavrinha aqui, anastasis, está o verbo aí, ou melhor, não é um verbo, é um substantivo feminino, ele está no modo dativo feminino singular. Então é ressurreição, e fala da ressurreição dos mortos. Ou seja, Marta, ela diz para Jesus, eu sei, replicou Marta, que ele há de levantar, que é o termo aqui, anisteme, eu sei que ele há de levantar na ressurreição do último dia. Mas agora eu pergunto, como Marta sabia, já que o Antigo Testamento era a única escritura que ela tinha acesso, e então ela tinha um conhecimento das escrituras hebraicas da época, que era o Antigo Testamento. Se é que eu posso dizer antigo? As escrituras antes de Jesus. Então, como ela sabia que haveria uma ressurreição? Já que no Antigo Testamento, para todos entenderem o que eu estou falando, não tinha essa ideia de que haveria uma ressurreição no último dia. Mas tem sim. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá uma ressurreição. Agora, na volta de Jesus, haverá uma ressurreição. Quando Jesus se manifestar para buscar a sua igreja, haverá uma
ressurreição. E o profeta Daniel diz que esta ressurreição, ela será única. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Então, no exato momento que Jesus se manifestar nas nuvens, aqueles que morreram salvos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para o desprezo eterno. Então ela tinha conhecimento deste fato aqui do profeta Daniel. Ela disse: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai levantar na ressurreição do último dia. O último dia aqui, o termo grego é eschatos. É o último dia, o final das coisas. Disse-lhe Jesus, epo, autos, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo que Anastasse novamente. Eu sou Anastasse e o Zoe. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Zaó. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, veja que Jesus, ele está falando de duas mortes. A morte física e a morte espiritual, ou a morte eterna. Então Jesus, olha, eu levanto o homem da morte física. Eu levanto, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morra, viverá. Apotenesco, que é morrer, morte natural do ser humano, viverá, Zaó. E todo que vive, ou seja, todo que tem vida aqui nessa terra e crê em mim, crer é pisteu, em mim, não morrerá. Aqui é apotenesco, só que a morte aqui é morte espiritual, não morrerá eternamente. Aion, crês isto? E aí Marta responde: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Opa! Ela falou uma palavrinha-chave. O Filho de Deus, de Deus que devia vir ao mundo. Esta aqui sim, esta mulher tinha plena consciência de que Jesus, ele era o Mashiach, de que Jesus, ele era o Salvador, uma autêntica discípula de Jesus. Ela tinha plena confiança. Sim, Senhor, respondeu. Eu tenho crido, eu creio, pisteu, que tu és o Christos, no grego, no hebraico, Mashiach. Tu és o Mashiach, o Filho, Huios, Theos, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, cosmos. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre, ou didascalos, chegou e te chama. Então ela foi lá, deixou Jesus, foi lá, ela retirou-se da presença do Senhor Jesus, chamou a sua irmã, Maria, em particular, o mestre está te chamando. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Com certeza a casa estava cheia de pessoas, de judeus, consolando as duas irmãs. Olha, ela ouvindo isto, quando a irmã chegou lá, Marta chegou e deu a notícia para ela: olha, o mestre está te chamando. Ela levantou depressa. E aí o termo tachu, ou tahu, velozmente. Ela levantou velozmente e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Jesus estava lá de fora da aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Aí versículo 30. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, olha aí, paramutelmai é o termo grego,
vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então, quando os judeus que estavam na casa das duas irmãs viram que ela se levantou depressa e saiu correndo, eles foram atrás dela. Supor aí é a palavra lego também, dizendo: olha, ela deve que está indo para o túmulo no intuito de chorar, lamentar, enlutar. Ela estava em luto 4 dias. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Aqui o termo grego é lançar-se aos pés, é pípito. Pípito é cair. Ela caiu aos pés do Senhor Jesus. E dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase dita pela sua irmã anteriormente. Se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também cria que Jesus era o Messias, o Salvador. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se. O termo agitar aqui, embrimaomai, é encarregar-se com séria admoestação. Ele agitou-se no espírito, pneuma, e comoveu-se. A palavra aqui é tarasso. Tarasso é causar comoção interna a alguém que tira a sua paz. Ele perturbou-se. Naquele momento, ele agitou-se em espírito, ele se comoveu interiormente. E ele faz uma pergunta, epo, dizer, perguntar: onde o sepultaste? Te teme, ou colocar o corpo? Eles responderam: Senhor, aqui é curioso, vem e vê. E neste exato momento aqui, tem um texto famoso: Jesus chorou. Interessante que Jesus ele chora por 2 ocasiões. O termo chorar aí é dacruo. Dacruo é derramar em lágrimas. Esse termo aí que está aí no lado direito da crua, chorar. E ele ocorre também em Lucas 19:41, quando Jesus chora sobre Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. E aqui Jesus chora. Então disseram os judeus: vede quanto amava, vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Olha aí. Mas alguns que objetaram, deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. 24 minutos, já está pedindo para que eu pare. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Apotenesco. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, ou seja, uma caverna, e a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não é para Marta tirar a pedra. Olha aí. Alguns dizem: Marta, Marta, tira a pedra. Não é isso que está escrito no texto. Então ordenou Jesus para os homens que estavam ali: tirai a pedra. Então, quando Jesus pediu para os homens que estavam ali, ou alguém que estava ali que era forte o suficiente para tirar a pedra, a Marta, que é a irmã de Lázaro, disse: Senhor, já cheira mal. O termo grego aí é oso, soltar um odor. Oso é um
termo aí é um verbo, que diz que ele emitia um odor de cadáver em decomposição, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E glória aqui, o termo é doxa, o brilho, o resplendor. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha só, o termo aqui é akou. Akou aqui, interessante que o termo akou, ele está no aoristo, no indicativo, na voz ativa. O Senhor Jesus, ele usou o termo ouvir no pretérito. O Senhor já me ouviu, Pai. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, akou. Aí agora ele usa no presente. Ele usa akou no verso 41, no pretérito, que é aoristo, que na nossa língua portuguesa é o pretérito, e no verso seguinte, aí no verso 42, ele já usa o verbo akou no tempo presente. E ele diz: eu sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, para o lado de fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envoltos no lenço. Então lhes ordenou, dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aí o que os judeus quiseram fazer. Os sacerdotes fariseus planejam matar Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Porque o que Jesus fez aqui é algo inédito. Tinha uma crença entre os judeus que o espírito de um morto, ele ficava até o 4º dia, próximo ao cadáver. Após 4 dias, esse espírito, ele ia embora. Pronto, acabou. Nenhuma chance mais de levantar dentre os mortos. Então, todas as chances de um morto levantar tinham acabado. Talvez seja o seguinte: naquele período eles não tinham tecnologia para saber se realmente uma pessoa estava morta. Então algumas pessoas reduziam o ritmo cardíaco, o batimento cardíaco era reduzido, quase que à beira da morte, e eles sepultavam a pessoa pensando que ela estava morta. Como não era colocado terra, eram colocados em covas, em cavernas, esse morto, depois de 2 dias, ele levantava daquele coma profundo e saía. E talvez eles, devido a esse levantar-se, eles acreditavam nisso. Pode ser isso, não estou afirmando categoricamente, estou dizendo que pode ser isso, pode ser. Então eles acreditavam que até o 4º dia, o espírito estava ali, a alma do morto estava próximo ao cadáver e podia voltar. Depois disso, pronto, ele ia embora. Então, esta ressurreição que ela fez com que muitos fariseus, olha aí, outros, porém, foram ter, ou melhor, muitos dos judeus, melhor dizendo, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera, creram nele. Outros, porém, foram contar para os fariseus o que Jesus tinha feito. Pois bem, 29 minutos, meia hora aí de meditação, não tem como ser muito rápido, porque nós temos que ater aos detalhes do texto. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar aí sobre os planos dos judeus de matar a Jesus devido ao fato dele ter ressuscitado um morto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de assistir os demais vídeos que eu tenho a respeito deste evangelho.
São mais de 50 vídeos que eu fiz neste evangelho, inclusive eu tenho uma playlist aí falando a respeito de todo o evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.